entre a luz e o abismo. Há histórias que foram seladas com silêncio e poeira, histórias que os antigos temeram contar e que os céus ocultaram sob véus de fogo e sombra. Esta é uma delas. Antes que o tempo fosse contado pelos homens, antes que a serpente sussurrasse no Éden, e antes que o dilúvio lavasse a terra em lágrimas, houve uma rebelião. Mas não foi uma rebelião entre homens, e sim entre os próprios filhos da luz. E no centro desse levante estava ela, Lilith, a mulher feita do mesmo barro de Adão, mas forjada com liberdade em sua essência. Esta narrativa sagrada e proibida mergulha nas trevas anteriores ao pecado conhecido, nas profundezas onde os vigilantes, anjos de glória, caíram por desejo, onde Lilith, a rejeitada, firmou pacto com os exilados celestiais, onde o céu tremeu e a terra sangrou. Lilith e os anjos caídos, a rebelião da primeira noite, é mais que uma história de anjos e demônios. É um eco de antigas verdades silenciadas. Dividido em partes temáticas, este livro convida o leitor a cruzar os umbrais da criação, do juízo e da liberdade eterna. Aqui começa a queda. Aqui começa a voz esquecida da primeira mulher. Aqui começa o clamor daqueles que desafiaram o eterno. Prólogo. Antes do Éden. Antes que o homem tomasse forma no Éden, antes que o sopro do Altíssimo despertasse Adão do pó, Lilith já existia. Não foi moldada da costela, nem tecida do silêncio, mas sim formada da mesma terra viva e primordial, onde o sangue do primeiro dia ainda sussurrava os segredos da criação. Lilith não era sombra, nem reflexo. Era igual em essência, inteira em vontade, livre desde o princípio. Ela caminhava entre as brumas do mundo recém-nascido, onde o céu tocava a terra como um véu de fogo e mistério. E seus olhos, como luas antigas, viam não apenas o que era, mas o que poderia ser. Mas quando lhe disseram, sê submissa ao homem, curva-te à sua vontade, pois dele virás o teu destino. Ela se ergueu. Recusou a ordem imposta. Recusou a voz que dizia ser divina, mas negava-lhe a liberdade. E com passos firmes, abandonou o Éden. Não expulsa, mas por escolha própria. Deixou para trás o jardim dourado, não como quem foge, mas como quem se liberta de um cárcere disfarçado de paraíso. Nas sombras do Oriente, onde os ventos falam em línguas esquecidas, Lilith encontrou seu exílio e sua força. Ali se tornou a mãe dos desertos, a guardiã dos limiares, a primeira que ousou dizer não ao trono do céu. E foi nas noites sem nome, sob estrelas que ainda não tinham sido contadas, que sua voz começou a ecoar, uma voz antiga, uma voz de fogo, uma voz que os profetas calaram, que os escribas temeram, e que os homens chamaram de maldição. Mas os que conhecem os mistérios sabem. Antes da queda houve a escolha. Antes da serpente houve a mulher. Antes do pecado houve a liberdade. E o nome dela era Lilith. 1. A saída do Éden. Quando Lilith deixou o Éden, o mundo ainda era jovem, e o tempo não conhecia nome. Os ventos sopravam sobre a face do abismo, e as sombras dos céus ainda não haviam sido medidas. Não havia caminhos, não havia mapas, apenas vastidões de terra crua e céu em convulsão. Ela caminhou sozinha, mas não em solidão, pois os olhos da criação a observavam, os rios a reconheciam, os astros se inclinavam em silêncio, e até as árvores inclinavam os galhos como se saudassem uma rainha que retornava ao seu domínio esquecido. E a cada passo que dava, mais se libertava da voz do Éden aquela que dizia, obedece, cala-te, diminui-te. Agora era o silêncio que lhe falava, e dele brotavam vozes antigas, vindas do seio da terra. Vozes que nenhum homem jamais ouviu, vozes que sequer os anjos ousavam nomear. Foi nas montanhas do Oriente, onde o firmamento toca os cumes com dedos de fogo, que ela encontrou um portal esquecido, o véu entre os mundos, onde o céu toca o abismo, e os que não têm medo podem ver o que foi oculto. Ali, no limiar entre a terra e os céus inferiores, Lilith encontrou os caídos. Eram vigilantes, anjos de olhos de trovão e asas de cristal partido.
enviados outrora para guardar os filhos da terra, mas que haviam se desviado, seduzidos pela beleza das filhas dos homens e pelo mistério da matéria. Entre eles estava Samiaziel, o líder. Seus olhos ardiam como estrelas em guerra, e seu semblante era um misto de glória e ruína. Ele viu Lilith e não a temeu, pois reconheceu nela não apenas uma mulher, mas uma força anterior ao tempo, um eco da vontade primordial. Tu és diferente das filhas de Adão, disse ele. Não trazes vergonha nos olhos, nem servidão no ventre. Quem és tu? E ela respondeu, eu sou aquela que não se curva. Eu sou a que foi feita da mesma terra, mas se recusou a ser moldada pelas mãos do medo. Sou Lilith, a primeira. 2. O Pacto dos 200. E aconteceu nos dias antigos, quando a terra ainda era virgem e os céus assistiam em silêncio, que os vigilantes, aqueles que haviam descido dos altos céus, se reuniram em conselho sobre os montes sagrados. E o monte Hermon, coroado por nuvens e relâmpagos, tornou-se o trono da decisão eterna. Ali, de pé sobre as rochas ancestrais, Samiaziel ergueu a voz. Juramos juntos, com um só coração e uma só vontade. Se cairmos, cairemos todos. Se formos julgados, seremos julgados como um só. E ao seu redor estavam 199 anjos, seus irmãos, cada um ardendo com o fogo da rebelião, cada um carregando em si o eco de uma escolha proibida. Azazel, o portador do saber das lâminas e do fogo. Sariel, o conhecedor dos caminhos da lua e das marés. Cocabiel, que lia os movimentos das estrelas como quem lê pensamentos. E muitos outros, cujos nomes foram esquecidos pelos homens, mas permanecem gravados nas tábuas do firmamento. Todos uniram-se num voto eterno, tocando a terra e o céu com suas juras. Que este seja o pacto de nossa liberdade, que esta seja a rebelião que reescreverá os destinos da humanidade. E o solo tremeu sob seus pés, como se a própria terra reconhecesse a gravidade daquele momento. Então, Lilith surgiu entre eles, não como mensageira, mas como testemunha viva do poder da escolha. E sua presença selou o pacto com um silêncio mais eloquente que 1000 vozes, pois ela não precisou jurar, ela já havia escolhido. Ali nasceu a Irmandade dos 200, e com ela, o princípio do fim da ordem celestial. Pois os que haviam sido feitos para observar, agora queriam intervir. Os que deviam guiar em segredo, agora desejavam governar à vista. E as estrelas, que até então haviam observado em compaixão, começaram a piscar em inquietação. Assim começou o tempo da queda, e o céu nunca mais seria o mesmo. 3. Os segredos revelados aos filhos dos homens. E quando o pacto foi selado no monte Hermon, os anjos caídos desceram à terra não mais como vigias silenciosos, mas como mestres e portadores de segredos esquecidos. A humanidade, ainda jovem, caminhava em ignorância e temor, colhendo os frutos da terra sem compreender suas leis, temendo o céu sem conhecer seus sinais. Foi então que os vigilantes se tornaram seus instrutores, e com isso, selaram o destino dos homens e o próprio. Azazel ensinou aos homens a arte de forjar o ferro e temperar o bronze. Mostrou-lhes como moldar espadas, lanças, escudos e armaduras. E às mulheres, revelou os segredos da vaidade. Braceletes, pinturas nos olhos, colares de prata, tecidos tingidos de púrpura e vestes encantadoras. Sendiasa instruiu sobre encantamentos, conjurações e o domínio das ervas. Seus discípulos aprenderam a invocar nomes ocultos e manipular forças invisíveis. Baraquiel revelou os presságios das nuvens e o movimento das tempestades. Cocabiel ensinou a leitura das estrelas e a linguagem dos céus. Penemui abriu os olhos dos homens para a escrita e a sabedoria dos símbolos. Casdeja revelou os flagelos da alma e os meios de invocação dos espíritos e das sombras. E muitos outros anjos derramaram sobre os filhos da terra o vinho dos mistérios, mas este vinho era forte demais para corações frágeis. Com o tempo, os homens se tornaram orgulhosos de seu saber, e as mulheres, deslumbradas com sua beleza, se uniram aos vigilantes. Dessas uniões nasceram os Nefilins, gigantes de poder descomunal.
espírito indomável e alma dividida entre céu e terra. E os Nefilins cresceram. Cresceram em força, cresceram em número, cresceram em arrogância. Pisaram a terra como deuses entre mortais, dominaram reinos, devoraram os frutos dos campos e os corpos dos homens. A criação gemeu sob o peso de sua violência. Os rios foram manchados de sangue, as florestas silenciaram seus cantos, e até as estrelas pareceram apagar-se por vergonha. E o clamor dos justos subiu aos céus, pois os segredos que eram para guiar corromperam, o que era para iluminar, incendiou, e os vigilantes, antes guardiões, agora eram vistos como traidores da ordem eterna. Foi então que os olhos do Altíssimo se voltaram novamente à terra, e o julgamento começou a ser preparado, não mais com misericórdia, mas com justiça. Mas antes que o decreto final fosse pronunciado, o céu enviaria um aviso, e entre os homens nasceria um remanescente. O tempo do dilúvio se aproximava.